Qual é? Senhores deputados, agora vamos continuar a nossa reunião e agora vou passar a palavra ao senhor secretário, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, agradeço pelas questões colocadas pelos senhores deputados. A questão do deputado Pereira Coutinho falou, a altura estava a ler, a ver, porque o deputado Pereira Coutinho pediu-me para olhar para ele, porque cada deputado tem cada 10 minutos, eu acho que é muito difícil que cada segundo olhar para a cara do deputado. Não é questão de não ter respeito, mas o deputado falar assim, acho que é falta de respeito por mim. E há bocado, pelo intervalo, eu queria falar consigo, mas não sei por que o seu deputado abandonou o local há bocado. É por causa desta palavra, não se sente bem. Se calhar eu estou a pensar demais, um pouco demais, mas agradeço isso. E falando a questão dos 100 pontos indiciários, já expliquei há bocado. E sobre a questão, se para ter mais um mês de salário, se for um projeto de lei apresentado pelo deputado, sim, nós sejam bem-vindos sobre isto. Mas só que o governo tem de atuar de acordo com a lei. Não podemos atuar ou governar a seu bel prazer ou à toa. Caso contrário, é muito fácil para governar, é fácil governar, porque o chefe do executivo já falou que para haver mais, premiar o pessoal da linha de frente, porque o chefe executivo já falou isto. Mas aqui aproveito nesta ocasião para falar que os nossos diretores superiores não têm nada para receber, porque não sejam avaliados de acordo com aquele regime. E para o mesmo secretário, para avaliar os diretores superiores, não são avaliados daquela maneira. Eles também enviaram muitos esforços. Eu já falei com os diretores superiores que só posso elogiar eles verbalmente. Quanto à questão da habitação, um bocado também já respondi, se for possível. Quero querer ver que isso seja concretizado. Sim, sei que o deputado anda a lutar por isto, agradeço por isto. Para todos o nosso pessoal da linha da frente, dos guardas, polícias, se o secretário não ouviu as opiniões deles, claro que eles podem chegar ao pé dos deputados para apresentarem as suas opiniões. Acho que muitas pessoas também fazem isto. Acho que não diz que nós não ouvimos opiniões dos deputados. Já muitos deputados falaram comigo ou me telefonaram. Quando a questão do alarme policial que sempre soa. E, aliás, sobre a questão se as polícias podem reduzir em Zhuhai, é melhor ter em conta com o chefe. É uma questão que merece ser discutida. Sobre a questão da alarme policial, sobre os critérios que serem divulgados neste mecanismo. Se foram casos descobertos por outras entidades, com fundamentos e provas, estes são os nossos critérios que serem divulgados neste alarme policial que sempre soa. E no fim, normalmente vai ser aplicada uma sanção disciplinar. São poucos casos que foram arquivados. Não, sobre a questão daquele subdiretor que acabou de indicar, ainda estamos a fazer uma investigação. Não sei se consegui responder a sua questão sobre a alarme da polícia sempre soa. Estamos ainda a fazer uma investigação interna, não sabemos os pormenores. Também já perguntei ao comandante Le Manchan e só recentemente que eu tomei conhecimento deste caso. Porque parece que foi um desentendimento do interessado, mas ainda temos de fazer uma investigação. Claro que eu vou tratar do caso
com toda a justiça. E sobre a questão do policiamento comunitário, se pode fazer uma fusão entre serviços? Acho que não, porque cada serviço tem as suas funções e papel, porque cada serviço, os problemas a enfrentar são diferentes. Porque tudo também há que passar pelo secretário. Acho que isso é inadequado. Mas só que a minha secretaria pode fazer uma coordenação. Quando a questão do deputado Chen An-ting, como se pode promover a consciência da segurança do Estado? Esta é uma questão que estamos a enfrentar. No futuro, vamos reforçar a divulgação deste conceito para forçar a devida divulgação. E sobre o jogo online através dos websites, de acordo com o relatório da SLAD de 2019, foi detectado 254 websites desses com jogos ilegais e foram eliminados 177. E falou-se pode através de uma cooperação internacional para tratar destes casos. Sim, mas normalmente não fazemos através desta maneira, mas só que não houve sucesso com a cooperação de outras regiões. E também, normalmente, através das companhias de server para eliminar estes websites. E no futuro vamos ver se isso é possível, mas até agora não houve sucesso com a cooperação com outras regiões. E sobre a questão da burla das valas do consumo, já foi dado diretrizes para o Serviço de Economia e vamos participando na divulgação e na aplicação da lei. E esperamos que podemos reforçar a divulgação, podemos eliminar ou acabar este tipo de burla. E sobre os crimes praticados pela TNR, eu agradeço imenso para o deputado que conhece muito bem a nossa política. Agradeço imenso pela sua opinião. De acordo com a lei, se um agente policial, a pessoa que exerce a função de agente policial, independentemente da sua região que vem, também há que obter para o pessoal de segurança, também há que obter um certificado sobre a sua saúde. E sobre uma pessoa de Vietnã para trabalhar em Macau, há que apresentar o registro criminal. De acordo com este tipo de crimes, 80% são praticados por pessoas vindos de Vietnã. E se é necessário, podemos, através do Ministério Estrangeiro, para negociar com estes países. Mas como isso é uma questão de diplomacia, se for possível, vamos então lutar para fazer melhor esta tarefa. Quando a questão do deputado Max Soike é para manifestar, apresentar suas opiniões, agradeço imenso, concordo perfeitamente, mas não estou aqui para discutir consigo, mas só vou dar a minha concordância sobre as opiniões apresentadas. Sobre a construção do sistema Olhos no Céu, também para ter mais recursos humanos. Tenho aqui uma reserva. O nosso objetivo não é para aumentar o número de pessoal, ou através de outros equipamentos, o policiamento reforçado pela teologia e outras teologias para resolver a questão dos recursos humanos. E para a prevenção da criminalidade praticada pela TNR, para além dos trabalhos que estamos a fazer, estamos vindo a reforçar a divulgação junto das associações, com as agências de emprego, com também outras empresas. Claro que esta divulgação não é fácil, porque para os estrangeiros não residentes, que recebem poucas informações em comparação com os locais, mas vamos continuar a fazer isto. Quando a questão da deputada Lam Phong
sobre os crimes de violação e o namoro através da internet. São novos casos, são novos casos. São novos casos sociais. Não só as mulheres, mesmo os homens também podem ser vítimas deste tipo de práticas, de crimes. Porque muitas vezes que apresentam as queixas, 係追唔翻㗎啦。 conseguem compensar o dinheiro, conseguem reembolsar o dinheiro perdido. Mas vamos continuar enviar nossos esforços para este trabalho. Se daqui a nada temos tempo, vou passar a palavra ao diretor Si Chongmeng para responder sobre esta questão. E quando a questão sobre a divulgação junto dos turistas, foi uma questão colocada pela Tada Lamnafong e falou bem que é uma questão da tecnologia, que através da 4G para fazer este tipo de tecnologia. Já discutimos com as companhias de telecomunicações, só que até agora há dificuldades para isto. Também durante a passagem do Fan Ato e Mangut, os serviços de turismo, também através das empresas de comunicações para enviar mensagem aos turistas. Também através de 3 idiomas, mandarim, cantonês, aliás 4, português e inglês, para enviar tais informações. E bem como esta epidemia, também através destas 4 epidemias, para enviar e mandar informações aos turistas, incluindo os trabalhadores não residentes. E também nos 天眼嘅呢個柱啊， Também nas zonas baixas também há, através daquelas da CC, 140 postos hoje no céu para fazer esta tarefa. E sobre a questão da carreira dos guardas do EPM, também isso depende do desenvolvimento do secretário para Assuntos de Justiça. E de acordo com, se vamos seguir o parecer da Comissão de Fiscalização da Disciplina, sim, olhando sobre o parecer desta comissão, muitas vezes também segue a lei. Mesmo sem esta alerta, se vai ser tratado os casos entre familiares, não deve ser fazer isso de acordo com a lei, que coincide tudo com a lei. E também o que a comissão exige, também o que nós exigimos, tal como a lei. E para a formação do pessoal e de carreira superior, sim, mas fazer isso. Se também conhece bem a Escola Superior das Forças, para além da carreira da base, também há um curso para a carreira superior. Se para ser um chefe de departamento ou mais, tem de frequentar este curso, caso contrário, não pode ocupar estes cargos. Quanto às questões do deputado Wu Zhouqi, antes de mais, agradeço pelo elogio dado pelo seu deputado e sobre a relação entre a proteção civil e também a questão da epidemia. De acordo com a lei contra doenças transmissíveis, tem a ver com a questão da prevenção da epidemia. E se reúne tais condições, há que estabelecer os tais centros, também há que adotar medidas pelo chefe do executivo. Mas só que a questão da proteção civil é um período que afeta a estabilidade social. Só neste momento podemos ativar o mecanismo de proteção civil. Só neste momento, olhando para todas as medidas adotadas para a prevenção, contra a epidemia, são todos o que obtiveram bons resultados. A nossa sociedade está numa situação estável e nesta fase não é necessário ativar o mecanismo de proteção civil. E claro que também vamos tomar o nosso sentido, de prevenção. E há pouco também falou que através de meios científicos para a questão de contra-incêndio. Sim, claro que temos que continuar a renovar os nossos equipamentos. Os CEP também estão a fazer isso.
E daqui a nada posso passar a palavra ao comandante Leão. E a questão da coordenação com a organização urbana, já apresentamos o tal projeto às obras públicas. E neste momento introduzimos alterações, ajustamentos, portanto, apresentamos este projeto à atenção. Acho que vai ser, damos um feedback nos inícios de maio. E a nossa assessoria vai entrar em contato com a assessoria do secretário Raimundo do Rosário. E quanto ao alarme da polícia que sempre soa, até ontem são 65 casos. E tratamos 47, resta 18 por resolver. E infelizmente dentro de 65 casos, 6 ou 3 destes casos têm a ver com a condução em estado de embriaguez pelos agentes policiais. E dois agentes da linha de frente que estão envolvidos no caso de furto e burla. E entendemos que o pessoal da polícia tem de obedecer a lei de forma mais rigorosa. Vamos tratar todos os casos de acordo com a lei. E as medidas que vão ser adotadas, esperamos que todos os diretores que conseguem concretizar todas estas medidas para reforçar a devida educação. E sobre a lei sobre os combustíveis, a segurança dos combustíveis, e também sobre a lei dos... também temos a lei sobre os objetos perigosos e esperamos que podemos divulgá-los ainda neste ano para fazer o tal concurso público. Claro que o governo ainda tem que fazer uma coordenação. Ainda tenho tempo, vou passar a palavra ao senhor comandante Lan para responder a questão do deputado Wu Zhou e a questão do deputado Wang Saiman. Obrigado. Obrigado, senhor secretário, senhor presidente, senhores deputados. Em primeiro lugar, vou dar uma resposta à questão do senhor deputado Wang Saiman, que tem a ver com os nossos serviços de apoio e também as instruções respectivas. O nosso serviço está sempre atento às instruções e às medidas ao nível internacional e também ao respectivo desenvolvimento. E também constatamos que temos uma carta de qualidade e atendendo às situações ocorridas no exterior, que tem alguma diferença em relação ao nível geográfico e entre outros aspectos como Macau. E, portanto, também temos que ter em conta a localização dos nossos postos do Corpo de Bombeiros. Aliás, em Hong Kong, a carta de qualidade é de 12 minutos. E em Macau, o respectivo critério é de 6 minutos. Portanto, nós temos que chegar ao local dentro de 6 minutos. E nós temos que chegar ao local com a maior prioridade para, então, prestar os serviços de socorro e de salvamento. E, portanto, atendendo às características geográficas, nós também vamos enviar todos os esforços para fazer melhor o nosso trabalho. E nos postos do Corpo de Bombeiros, nós também temos pessoal qualificado em prestar os serviços de socorro e salva-vida. E nós, em princípio, vamos então acalmar, tranquilizar a vítima ou o ferido. E também damos sugestões para, então, nesse sentido. Mas, no futuro, se for necessário aumentar as instruções a dar para essas pessoas, nós também temos medidas respectivas.
nós vamos instruir, orientar as pessoas que tenham conhecimento básico sobre as técnicas de salva-vida e de socorro, porque senão poderia pôr em causa a segurança da pessoa. E por isso o Corpo de Bombeiros vai então desenvolver os seus trabalhos nesse sentido. E em relação à questão do deputado Joe Kidd, primeiro tem a ver com o regulamento de segurança contra incêndios. Vou responder mais depois. Obrigado. 請高天賜 Deputado Pereira Coutinho, obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, muito obrigado pela resposta dada pelo Sr. Secretário. Mas desculpa, Sr. Secretário, que não cumprimentei com o Secretário, sem saber. Porque não sou assim. Não sou mal educado, desculpa. Peço desculpa. E gostaria de acompanhar o seguinte. Em primeiro lugar, agradeço ao Sr. Secretário que ter concordado de atribuir o pessoal da linha de frente de mais um mês de salário. Sim, o secretário pode fazer isso, ou tanto eu posso também fazer. Mas eu não estou a fazer isso por causa dos votos. Porque muitas vezes o pessoal da linha de frente nunca entra em contato com os deputados. Assim sendo, eu creio que o senhor secretário pode fazer. Em relação a esses trabalhadores da função pública, sim, de acordo com eles, muitas vezes quando vão a um tribunal é que leva muito tempo, mas sem qualquer recompensa. Ou seja, nós temos que ser humanista, que é muito importante, e que muitos deles, e muitas vezes quando voltam ao serviço, eles chegam mais cedo, a 15 minutos. E isso eu creio que, não sei se pode ser um fator para considerar para a sua promoção, porque a assiduidade, isso é importante. Mas só que quando atrasar 1 minuto, é logo, ou seja, recebe um aviso, ou mesmo até um processo disciplinar. Assim sendo, há bocado eu disse que sim, o humanista é importante. Quanto à obra social, também tem que trabalhar mais. Porque oferecer apenas um pacote de sorriso e um boneco, isso não vale nada. 請鄭安 Deputado Zhang Anteng, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela resposta dada pelo Sr. Secretário. De facto, devido ao tempo, ainda tem uma questão a colocar. Em 2018, sim, temos 85 quilômetros quadrados de áreas marítimas sob a nossa jurisdição. E também foram celebrados 3 acordos de cooperação com serviços competentes nacionais para reforçar a gestão das áreas marítimas e também os transportes marítimos e também a gestão das áreas marítimas de Macau, para assim implementar a ordem do Conselho do Estado número 665, e também foi criado uma comissão para promover o planeamento de gestão de áreas marítimas. De facto, com estes 85 quilômetros quadrados de áreas marítimas, então, não sei se o senhor secretário pode fazer uma apresentação sobre os respectivos trabalhos, por exemplo, para combater a migração clandestina e contrabando, como foram esses trabalhos. E quanto à exploração dessas áreas marítimas, como é que o governo vai assegurar a sua segurança? Eu sei que existe uma comissão de coordenação das áreas marítimas. Então, qual é o papel do senhor secretário nesta comissão? E quais são os trabalhos que foram realizados? Tá, mas ok, obrigado. Sim, senhor secretário, gostaria de discutir consigo o que acabei de referir, que há insuficiência no sistema de olhos no céu. Só foi criado 1.680 até agora.
Mas só que perto dos bancos, supermercados, existem suas próprias CCTV. Mas tem a ver, eles têm as próprias CCTV, assim, mas não sabemos quem foram instaladas estas CCTV pelos privados, por haver uma fuga dos dados pessoais. Não sei se há uma lei para regular isto, e tenho medo disto, porque podemos ver nas ruas câmaras instaladas por privados. E há bocado também falei sobre a questão da falta de recursos humanos. E não podemos reforçar a utilização de equipamentos, ou seja, pode através de uma câmara, ou seja, o pessoal munido de uma câmara para ajudar o trabalho diário. Também nos postos fronteiriços, também podemos reduzir o pessoal, mas com o reforço da tecnologia, especialmente na segurança do nosso Estado. Também coloquei uma questão: temos que ter um mecanismo de prevenção de outras forças exteriores. Tem de discutir comigo em relação a estas questões. Deputado, meu bom senhor presidente, senhor secretário, boa noite a todos. E queria também pedir e escrever sobre aqueles crimes sexuais, essa situação. E o namoro na internet, quer dizer, isto acontece. Mas acho que o governo pode fazer mais no âmbito de policiamento comunitário. O que eu queria dizer é que aquelas porras, aqueles enganos, né? Há sempre uma publicação ou publicidade de enganar as pessoas. Então, como é que nós fazemos? Quer dizer, no Facebook, eu já fui ver esses páginas da polícia, e acho que no que diz respeito à divulgação de informação, acho que podem fazer mais. Mas isto tem a ver com as despesas. Não sei se por causa disso é que a polícia não avança mais com esses trabalhos. E no âmbito dos olhos no céu e reconhecimento facial, isto já acontece em vários lugares. E, quer dizer, é natural que haja dúvidas. Agora, a maior preocupação da sociedade é a seguinte: agora, com o tratamento automático, o pessoal responsável terá algumas instruções ou formação a frequentar, porque o senhor secretário diz que vai haver um relatório de teste que o senhor secretário acabou de referir. Não sei se esse relatório também vai ser divulgado, porque agora o que nós estamos em frente é que o que nós fazemos agora não sabemos. Mas só que noutros lugares ou regiões também há sempre esses teor em concreto. Agora, o que eu estava a dizer é que toda a gente está preocupada com a sua privacidade. E isto tem a ver com os direitos cívicos. E não sei se a polícia pode então comunicar mais com o público. Obrigado. Deputado Vuchoki. Obrigado, Sr. Presidente. Também obrigado pela resposta dada. E se calhar de canhada o senhor comandante também vai haver tempo para responder. Mas também gostaria de saber mais quanto ao regulamento de segurança contra incêndio. E também já diz que o CB é responsável também da segurança, por exemplo, dos recintos, por exemplo, restaurantes, etc. E não sei se pode ou não, a cada edifício, ou seja, de fazer uma ligação de sinal para conseguir transmitir esse sinal diretamente para o CB. E no primeiro tempo, o CB consegue saber a situação, o estado de cada prédio. E também consegue fiscalizar, por exemplo, as empresas de administração predial. Ou seja, sobretudo no âmbito das instalações que estão, a preservação das instalações de segurança contra incêndio. E também falou sobre uma base de formação
como, por exemplo, no caso do tufão Ato, nós tínhamos feito muito e gostaria de ouvir mais, sobretudo a colaboração com o ZUAI. E ainda tenho mais 30 segundos. Há bocado ouvi que, de acordo com o senhor secretário, este ano o governo vai elaborar aquele diploma sobre os combustíveis, armazenamento e depósito de combustíveis. Mas só que o que eu gostaria de dizer é outra coisa. Muito obrigado. 杨司長回應。 Tem a palavra, senhor secretário. Obrigado, senhor presidente, e obrigado pelas questões colocadas. Quanto à questão colocada pelo deputado Pereira Coutinho sobre as obras sociais, de facto, as obras sociais têm optimizado os seus trabalhos, ou seja, com o recurso limitado para ajudar os trabalhadores. De facto, os seus presidentes e os seus lugares também vão trabalhar nesse sentido. De facto, cada obra tem membros diferentes e agora, por exemplo, CPSP, a obra social da CPSP tem uma dimensão maior, com mais receitas, mas enquanto outras com uma dimensão menor, mas cada uma vai trabalhar, vai ajudar os seus trabalhadores com os seus recursos, com os recursos que têm. E quanto à questão das áreas marítimas, de facto, o secretário para a Segurança e o diretor das alfândegas também fazem parte dessa comissão. E essa comissão estuda a forma de como utilizar as áreas marítimas. E para nós, o nosso papel é assegurar a segurança dessas áreas. E por exemplo, com a Direção-Geral das Alfândegas, nós celebramos um acordo de cooperação para combater a migração clandestina e também temos um mecanismo para fazer inspeção com cantão, etc. E vamos também rever estes mecanismos. E quanto à questão colocada pelo deputado Maxwell Kuhn, que o número de câmaras de videovigilância não são suficientes. De facto, há muitas limitações ao nível jurídico, porque temos de ver a localização dessas câmaras e temos de pedir autorização junto do Gabinete de Proteção de Dados Pessoais. E quanto como é que nós fiscalizar estas câmaras de vigilância? De facto, cabe ao Gabinete de Proteção de Dados Pessoais a sua fiscalização. E nós temos quatro bases, num total de 980 câmaras de videovigilância. E até 2023 temos 2.600 câmaras. Trata-se de um plano preliminar, mas isto depende muito da execução das obras e também depende da concordância ou não do Gabinete de Proteção de Dados Pessoais. E quanto à questão colocada e quanto a equipamentos eletrônicos e a sua ligação ao CPSP, e isto também depende da legislação. Se a lei permite, então tudo bem, e se a lei não permite, então não podemos fazer isto. Porque se houver conflitos, então temos de pedir a autorização dos diretores do CPSP para analisar estes dados captados pelas câmaras portáteis.
E quanto à questão colocada pela deputada Lam Nhoc Phong sobre o policiamento comunitário e sobre as publicidades, de facto, as estações emissoras simuladas, sim, estamos a combater publicidades falsas e as respectivas sanções podem atingir 5 anos. E quanto às estações emissoras simuladas, as sanções podem atingir 3 anos. E estas estações e jogos ilícitos online, de facto, são duas questões diferentes. Estas estações emissoras simuladas emitem publicidade a uma distância relativamente mais perto, mas os jogos ilícitos já é outro problema. E quanto ao sistema no céu, eu concordo com respeito à opinião da deputada Lam Nhoc Phong. E quanto à divulgação ou não do relatório de teste, acho que temos de analisar isto, mas acho que não há problema quanto à sua divulgação. E de acordo com a lei e de acordo com o Gabinete de Proteção de Dados Pessoais, esta parte não é uma parte integrante do sistema no céu. Temos de fazer teste e depois de teste vamos analisar ou vamos adaptar outras medidas de acordo com o seu relatório. Depois eu vou passar a palavra ao comandante Lam para falar sobre a questão do deputado Zhang ontem e depois vou dar a palavra ao diretor Sil sobre questões colocadas pela Enes Lam. Obrigado, senhor secretário. Quanto à questão do deputado Wu Zhou sobre o regulamento contra incêndio, segurança contra incêndio, vou fazer uma apresentação de que o Corpo de Bombeiros, que é uma entidade que emite pareceres, temos de seguir o atual regulamento de segurança contra incêndios para emitir os nossos pareceres. Portanto, não existem instruções internas, podemos dar o nosso parecer de acordo com este regulamento. Também foi falado sobre a questão da técnica. Isso, com a revisão deste regulamento, muitas condutas existentes também estamos a pensar ser regulado por este novo regulamento. E o deputado Wu Zhou também falou sobre a reparação e manutenção, sobre o regime de reparação e manutenção. E neste momento, 30/2002, Regulamento Administrativo 30/2002, que sobre este regulamento de técnica. E o Corpo de Bombeiros também recebemos então pedidos para nós emitir pareceres sobre isso, ou seja, de acordo com o regulamento técnico das instalações de abastecimento de gás canalizado em edifícios. O deputado Wu Zhou também falou sobre os extintores. Isto é gratuito. Também falou que na ponte Zhuhai, Hong Kong, Macau, naquela estação de operação é apenas utilizado para incidentes ocorridos na ponta. Também a questão de também é um centro para transporte para Macau. Sim, claro, o local é limitado. Se existir ainda um outro local, podemos ainda ponderar. O deputado Wu Zhou também colocou uma questão sobre a questão da formação. E temos contatos estreitos com a parte de Zhuhai. E no ano passado, participamos, aliás, um colóquio no interior da China sobre a Grande Bahia, neste sentido, para verificar se nas devidas ações de formação pode haver ações de formação em conjunto, porque em Macau o local é militado e também
há que dispensar algum tempo para a construção de um edifício. Portanto, verificamos se é possível ter um local. Podemos ir à base do interior da China para haver ações de formação em conjunto. Obrigado. 係關於頭先 Quanto a outra questão do senhor deputado Joki sobre o Corpo de Bombeiros, né? Quanto a esta questão da fusão, né? Isto tem a ver, temos que saber se for os sinais de incêndio, acho que isto assim podemos fazer, quer dizer, as instalações, nós podemos ver se tem ou não riscos. Se houver risco, nós também podemos fazê-lo para o bem da segurança pública. 而家我嚟到第 Agora vamos. Eu vou passar a palavra ao deputado Choi Sai-ping. Obrigado, Sr. Presidente. Tenho algumas questões que também que gostaria de trocar impressões com o Sr. Secretário. Em relação os postos fronteiriços, ou seja, eu creio que o Ministério do Estado, sim, ter aprovado em dia 18 de março o posto fronteiriço do posto fronteiriço de Hanqing, e que também já foi entregue. E isto é um grande contributo, também possa facilitar para a troca e também dos recursos. E agora nós vamos ter um grande espaço na ilha de Hanqing, ou seja, o local que existia anteriormente, o nosso antigo posto fronteiriço. Será que nós podemos, no Cotai, perdão, aproveitar aquele terreno? E quanto à lavagem de dinheiro, sim, há vários métodos para a prática desse tipo de crime, e que muitas vezes é feito através de umas instituições financeiras. Por exemplo, abrir contas, transações falsas ou bancos ilegais, etc. Há vários métodos ou meios para praticar esse tipo de crime, e que isso pode afetar a estabilidade da estrutura financeira de Macau, e que o governo também tem enviado muitos esforços para o combate desse crime, e também a nível mundial ter também feito muito, e também Macau muito. E em 2017 ter concluído a lei de 2/2005 e também a lei 3/2006. Uma lei que tem a ver com branqueamento de capitais, outro tem a ver com terrorismo. E também isso inclui também o alargamento da moldura penal, etc. Mas gostaria de saber, em relação, essas leis já foram aplicadas há vários anos. E qual a situação de sua aplicação? E quanto ao branqueamento de capitais, quais os frutos que nós conseguimos até neste momento? E será que conseguiu essa lei de contribuir, de que o governo consiga concretizar aquilo que foi definido anteriormente? Sobretudo no combate do branqueamento de capitais e também com a colaboração do Gabinete de Informação Financeira para combater esse tipo de crime, bem como o financiamento do terrorismo, e também impedir também a proliferação de armas de destruição maciça. E quais os trabalhos que nós vamos ter mais? E a terceira questão tem a ver com o sistema geográfico para conseguir resolver alguns problemas, por exemplo, as obras de escavação, que nós possamos melhor coordenar os nossos trabalhos, e também para melhorar os trabalhos, por exemplo, dos Correios, das obras públicas, e também com a liderança do Serviço de Cadastro
e cadastro e cartografia para conseguir avançar com os trabalhos das tubagens, da rede de tubagens subterrâneas ou canalizações. E como é que nós vamos conseguir reforçar também o policiamento inteligente? E creio que por exemplo, e também, por exemplo, os hospitais, instalações que têm a ver com proteção civil, e se acontecendo alguma calamidade, isso, por exemplo, para conseguir obter informações adequadas e também para conseguir prevenir os desastres e calamidades e reforçar a capacidade de gestão. Assim, eu gostaria de ouvir o governo mais sobre o policiamento inteligente. Será que nós vamos ter um sistema para, sobretudo também para os trabalhos de segurança contra incêndio, qual a sua validade? E, para além disso, também gostaria de saber para reforçar o diálogo entre o pessoal das forças de segurança com a população. Há 5 anos também o governo ter dito que ia criar nova tipologia de policiamento, por exemplo, policiamento ativo, de proximidade, etc. E com o decorrer do tempo, com os trabalhos enviados pelo governo e as plataformas criadas, também os programas produzidos, também o Dia de Polícia e Cidadão. Isto demonstra que o governo está a enviar muitos esforços para melhorar o seu trabalho. Sim, o secretário, ou seja, depois de ter decorrido 5 anos, depois da criação do policiamento ativo, comunitário e de proximidade, eu gostaria de ouvir qual o fruto é que o governo ter conseguido e também as dificuldades que ter enfrentado, sobretudo, especialmente na concretização do policiamento de proximidade, para conseguir aproximar a polícia da população e também para tornar o trabalho da polícia mais transparente e também com reconhecimento da população quanto ao trabalho desenvolvido pela polícia. Eu gostaria de ouvir mais o secretário. E eu creio que desta vez, as LAC da sua área, também ter dito que gostaria de criar um novo relacionamento entre polícia e sociedade. Também gostaria de ouvir mais qual a diferença entre o policiamento que ter promovido há 5 anos atrás. E quanto à questão de segurança contra incêndio, o decreto-lei, ou seja, o 24/95, já foi aplicado há mais de 25 anos. Já no ano 2000, o governo de Rajam já ter criado uma unidade responsável pela revisão deste regulamento e também já ter ouvido amplamente as opiniões do setor da construção civil. Mas só naquele ano é que ter emitido uma orientação interna. E em 2004 e 2009 só se limitou a fazer uns trabalhos de promoção. Mas por que é que só agora, com tanto tempo ter passado, por que é que ter agora avançado com a revisão da lei e quais foram as dificuldades que ter deparado? Porque esta lei é importante, sobretudo depois do ano 2000, a segurança, porque Macau ter recebido mais investimento do exterior, assim sendo a segurança Chang Yi-yuan. Deputado Mkochang, em primeiro lugar, queria dar acompanhamento às LACs, porque há aqui uma contradição e queria mais esclarecimentos sobre isto. De acordo com as obras públicas, a resposta das obras públicas do ano passado, na altura, foi definido que o depósito provisório de distribuição dos combustíveis da IA Verde ia ser
relocalizado para ponte Hong Kong, Macau. E os outros depósitos permanentes de substâncias perigosas vão ser construídos na zona I1 e também respectivas plantas de planeamento urbanístico se encontram em elaboração. Mas, de acordo com as LAC para este ano, o governo disse que vai procurar outro terreno para a construção desse depósito. E também o governo disse que vai ponderar procurar outro terreno para o depósito provisório da Ilha Verde. E queria saber mais isto, porque no passado já disse que já foi encontrado um terreno para isto, mas agora já não. Então, cabe a quem fazer isto? São as autoridades de segurança que vão fazer isto ou como? E no passado disse que em Kluan vão ser construídos os depósitos de substâncias perigosas, mas de acordo com a resposta das obras públicas estão em curso os trabalhos de consulta pública e do concurso. Só que como o preço é muito elevado, então estão suspensos os respectivos trabalhos. Então, agora, estes depósitos vão ser construídos na zona I1 ou outros terrenos para a construção desse depósito de substâncias perigosas. Então, queria que o senhor secretário que esclareça sobre isto mais. No passado, enquanto da entrada em funcionamento do ponto Hong Kong, Macau, foi planeada a construção de um centro logístico, mas depois da entrada em funcionamento do ponte, já deixou de discutir sobre isto e, segundo a resposta do gabinete do senhor secretário, cabe aos serviços de alfândega a construção, o planeamento dessa construção. Então, será que em 2020 as obras de construção podem ser iniciadas? E para a recuperação da economia no futuro, e espero que este centro pode contribuir para isto. E de acordo com as leis da área de segurança nos últimos anos, falou-se da cooperação regional. Não sei se os resultados, quais foram os seus resultados. Porque no passado há a zona sem ninguém, então ali verificou-se a existência de muitas irregularidades e o governo também chegou a perguntar ao governo de Zhuhai, mas não houve uma resposta. E, de acordo com uma resposta da interpretação de 2018, o governo de Zhuhai disse que ia dar acompanhamento. Então, será que esta comunicação regional pode ser aperfeiçoado ou como? Será que o governo de Zhuhai também já deu o acompanhamento ao assunto? Porque como membro da Grande Bahia, e se Raem não conseguiu fazer bem esta comunicação com o governo das regiões vizinhas, então não é nada de bom. E mais, de acordo dada a alteração dos recursos humanos, muitos recém-graduados integram nos serviços de forças de segurança. E
Então, tendo em conta a atração de recursos humanos, então muitas pessoas com habilitações acadêmicas elevadas, então parece que há muitas queixas de injustiças no ingresso nos serviços de forças de segurança. Mas não vou repetir. Tenho aqui também uma queixa, algumas queixas. E esta queixa tem a ver com os serviços de forças de segurança, porque muitos trabalhadores estão muito preocupados com a oportunidade de promoção. Será que há justiça nesta promoção? E muitos trabalhadores entendem que o pessoal parece que tem mais oportunidades do que o pessoal dos outros serviços e para frequentar o curso de Escola Superior de Forças de Segurança, parece que aqui há injustiça na frequência desses cursos. Por exemplo, prova física, etc., não é justos. E queria, assim, colocar uma questão. Sim, alguns trabalhadores entendem que dentro do serviço de forças de segurança, mesmo que apresentem queixas, não há resposta. E também há represálias depois da apresentação de queixa. E, portanto, peço ao senhor secretário que melhore esta situação para que os jovens acreditem que as suas queixas possam ter uma resposta e não receiam que haja represálias depois. E como é que os trabalhadores possam acreditar no secretário? Secretário Tiago, Graça Presidente, secretário, membros do governo, caros colegas, muito boa noite. Gostaria de falar um pouco em relação das linhas do secretário. Contém 9 capítulos, no total 50 páginas. Em comparação com outras áreas, o relatório é mais detalhado, porque para todas as linhas de todas as áreas, direto as áreas só contém para aí 20 páginas, mas a do senhor secretário contém para aí 50 páginas. É mais rico, abundante, e no total são 9 capítulos. Isso consegue refletir que o secretário há um treinamento em direção ao seu trabalho. E é bocado, como sou 20º deputado a usar a palavra, muitas das questões já foram colocadas por meus colegas. Acho que o secretário está aqui a responder às questões com sinceridade e, portanto, muito franca, sensitiva, portanto, mudar o meu apoio ao senhor secretário. E enfrentando com a epidemia do novo tipo de coronavírus, o senhor secretário já trabalhou muito, e também na Universidade de Macau também há um local para descanso para o pessoal da linha de frente. Também enfrentando com risco, não podem
voltar à sua casa, sejam sacrificados por isto para salvaguardar a estabilidade de Macau. Portanto, aqui agradeço imenso ao pessoal desta área, especialmente o pessoal da linha da frente. O secretário também hoje falou que Macau é uma cidade de turismo e o mais importante é a segurança. Eu também concordo perfeitamente por estas palavras. E no ano passado, especialmente em julho, que foi divulgado um ranking sobre as cidades mais seguras e nós ocupamos o primeiro lugar. Temos um valor de 96 pontos. Portanto, dou aqui o meu elogio e reconhecimento por tudo isto. Mas com a pandemia, podemos verificar que há uma relação estreita entre a segurança e a economia. Portanto, a área de segurança é muito importante, é uma pedra basilar de tudo isto. E com as implicações da pandemia, há uma queda na nossa economia. E durante este período de queda, também pode ter implicações para a nossa segurança. Muitos colegas também já deram essa preocupação nisto, e com a limitação do pessoal, e até agora não podemos verificar um aumento significante do número de crimes. Mas mesmo assim, também temos que continuar a prestar atenção com toda esta conjuntura. O secretário também falou quais as medidas a serem adotadas. Aqui não estou a colocar uma questão, mas eu acho que se o secretário, se quiser, também pode, daqui a nada, dar um cumprimento, continuar a liderar a sua equipa para salvaguardar a segurança e estabilidade social. E segundo, sobre a questão da optimização da passagem fronteiriça, o deputado, meu colega também já falou isso, aqui vou só falar de uma forma breve. E durante a pandemia, também foi reforçado o controle adotado de medidas especiais e para prevenir ou evitar a transmissão de doença, também alterou o horário da passagem fronteiriça. E também o multidão também foi transferido para outro posto, ou no Foro de Lotos, para além de garantir a fluidez na passagem, também garantir a segurança dos nossos residentes. E também, durante a pandemia, pude verificar que a reação do governo foi rápida. E, portanto, eu dou meu reconhecimento, eu dou meu elogio, tudo isso. E o secretário também falou que recentemente só há 200 ou 300 turistas que passam por dia, mas só a pandemia vai acabar qualquer um dia. E, portanto, neste dia vamos ter mais turistas e ser concentrado das portas do século. Então, senhor secretário, pondera se após a passagem da epidemia, se há uma concentração de turistas nos portos secos, podemos tomar por frente esta medida para desviar os turistas para outros postos fronteiriços a fim de aliviar a pressão tida nas portas de cerco. E também neste capítulo, passagem fronteiriça, também falou muito sobre o posto fronteiriço de Qingmao. E peço ao secretário falar um pouco mais sobre este posto. E também peço falar sobre a bocado também já falei da realização do posto de Hanqin. E como ainda tenho mais tempo, vou falar um pouco sobre a educação juvenil. No capítulo 9, foi falado sobre 3 policiamentos, que o senhor secretário dá muita importância à relação com a população. E nestes últimos anos, com os trabalhos feitos,
que a sociedade reconhece os esforços enviados pelo secretário pela sua equipe. E a polícia também tem promovido a consciência e reforçado a comunicação com a população e associações. Não sei se o secretário ainda tem tempo para apresentar um pouco quais são as tarefas e atividades para consolidar a relação entre a polícia e a população, especialmente da parte do seio de jovens. E no futuro, como é que vai ser reforçado a devida cooperação com as escolas para incutir a consciência correta dos jovens. Muito obrigado. Con請林倫偉 Deputado Lam Vai. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, seus colaboradores, caros colegas, muito boa noite. Hoje queria falar as seguintes questões sobre as políticas versadas sobre os jovens. No capítulo 9 sobre educação juvenil, aí diz que esse trabalho não é da competência legal da vossa tutela, mas só que ao longo dos anos a vossa tutela tem recorrido aos vários meios para aumentar a consciência dos jovens sobre a defesa e do Estado e também o sentido de pertença. E quanto a isto, eu concordo com os vossos trabalhos que também que dão muita importância à educação juvenil. Em 2020 também foi criado um grupo de apoio nesta matéria e na vossa pasta também foram criados vários programas, nomeadamente os líderes juvenil do Avanda, etc. E também já foram criados vários programas que também não vou mencionar. E naturalmente também foram realizadas várias competições. E com a liderança do Sr. Secretário, todos então obtiveram bons resultados. E com essas atividades, os jovens têm muita sorte porque eles podem ainda participar em várias atividades ou eventos consoante o seu gosto, alargando assim o seu horizonte. Só que se os jovens quiserem saber mais desses programas, vão então ir à página oficial da vossa pasta ou tutela. Mas só que se as pessoas só se limitem a fazer pesquisa nesta página, acho que vai perder muito tempo. Acho que é melhor criar uma coluna destinada às políticas versadas sobre os jovens. Imagina o prazo de admissão e para os jovens poderem então consultar, porque os jovens gostam muito dessa profissão de polícia de farta. E todos então podem ver essas informações na vossa página oficial e assim podemos aumentar a imagem positiva da polícia e também promover a responsabilidade, esse sentido de responsabilidade dos jovens. E depois sobre os casos da burra, foram aumentados os casos até 330 casos. Muitos dizem que a segurança em Macau piorou, mas só que eu vejo que as ações de inspeção aumentaram, sobretudo na matéria do jogo, porque não param de fazer essas ações de inspeção. E por isso, com esse aumento de ações, é que se registrar mais casos de burla. Naturalmente, também, os casos de burla no jogo e também na criminalidade informática de burla. Depois, no quarto lugar, tem o burla via telefone.
E com os esforços da PJ e dos vários serviços, conseguiram reduzir esses casos, mas só que ainda foram muitas pessoas enganadas. E depois o senhor secretário criou vários grupos para fazer essa divulgação de informações e também tiveram vários resultados. Para os idosos, eles facilmente são enganados através do telefone. E agora os idosos têm subsídios para ainda comprar telefones. Agora eles recebem mensagens através do telefone. E agora a nossa lei de cibersegurança diz assim: quando houver algumas práticas criminosas que ponham em causa esse interesse, há que tomar medidas. Não sei se o Sr. também já tem alguns planos para fazer face a essa situação. Já pensaram em criar algumas atividades ou divulgação ou sensibilização junto dos lares idosos ou não? E por fim, já no debate com o secretário para a Economia e Finanças, nós o imposto de circulação, naturalmente nós temos que fixar no vidro do veículo, mas só que aqui temos Decreto-Lei 1696-M, que tem a ver com o imposto e as licenças de veículos. Depois do pagamento desse imposto, o respectivo título tem que ser exibido e afixado num local visível para evitar que seja multada a pessoa. E agora, o que se faz é através da identificação da matrícula para saber se a pessoa pagou ou não imposto. Eu acho que é possível substituir essa forma através dos meios eletrônicos, mas aqui é uma matéria que envolve várias pastas. Pasta de Economia e de Segurança e também Obras Públicas. Aqui nas LAGs deste ano também muita gente fala dos trabalhos interdepartamentais e intersecretários. Não sei se tem essa determinação de promover a construção da cidade inteligente. Porque se isto for possível, pode facilitar muitas pessoas e também reduzir os custos administrativos. Agora, aproveitando a sua presença aqui, queria também pedir mais esclarecimento sobre esta matéria, porque se isto resultar, poderia contribuir muito para muitas pessoas. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, boa noite. Sr. Secretário, tenho algumas questões. A primeira questão tem a ver com a segurança nacional, sobretudo as leis. Ou seja, a Comissão da Defesa e de Segurança do Estado já foi reunido, a primeira reunião foi no dia 23 de março. E também, o 15 de abril, o chefe executivo também emitiu um texto que o trabalho de manutenção da segurança nacional é um trabalho de longo prazo e que é necessário de reforçar a consciência da população. E também no primeiro capítulo das LAC tem a ver com a segurança nacional. Isto quer dizer que o governo da RAIEM está a dar um grande peso neste tema. E como um chinês, nós temos que ter uma responsabilidade neste sentido e apoio totalmente o governo da RAIEM nesse sentido. E também falou nas LAC de que vai haver alguns diplomas nesta vertente, por exemplo, o regime jurídico de controlos de migração, regime jurídico de intercepção e proteção de comunicações, etc. E gostaria de saber qual o ponto de situação do processo legislativo desses trabalhos e qual o conteúdo desses diplomas que consegue, de facto,
manter ou contribuir para a segurança do nosso Estado. E mais ainda, gostaria de falar sobre as forças de segurança. Eu sei que a reforma da polícia é também um ponto muito importante do seu trabalho, o essencial para conseguir criar uma equipa mais justa, mais talenta e capaz. E há bocado ouvi o senhor secretário a dizer que, ou seja, e que já respondeu alguma coisa nesse sentido, mas também gostaria de saber, por exemplo, quanto ao trabalho, revisão do Estatuto dos Agentes das Forças e Serviços de Segurança. E em relação à carreira de base e carreira superior, isso para um agente da carreira de base, para conseguir ser promovido para a carreira superior, por exemplo, quanto tempo leva? Ou quantos anos leva? Porque de acordo com agora o tempo que leva para um pessoal, se calhar quando conseguir chegar no topo da carreira da base, já está quase na aposentação. Ou será com a promoção direta para subchefe? Sim, eu sei que há este regime, quer interno ou para pessoas de fora, que podem concorrer a essa vaga e que é regulado por Lei 6/2002. Ou seja, que tem que ter, por exemplo, no meu entender, uma licenciatura para concorrer a esse posto de subchefe. E agora, ter aplicado alguma vez este regime de 2002, parece que nunca ter ouvido qualquer concurso público para subchefe. Sim, há bocado ouvi o secretário dizer que essas vagas vão ser reservadas para o pessoal interno, para não afetar a oportunidade de promoção do pessoal. E eu gostaria de ouvir mais sobre isso. Mas ainda, também nesse estatuto, e sabemos que cada agente policial há uma promoção horizontal. E será que pode ponderar o seguinte, ou seja, de ajustar adequadamente a categoria? Eu não salvo erro que há, por exemplo, 4 escalões. E que para a pessoa, o polícia da linha de frente pode, da mesma categoria, por exemplo, de primeira classe, leva guarda principal, que leva mais ou menos 10 anos de tempo, mas só que mesmo atingindo no último escalão, a categoria é a mesma. Não há qualquer vantagem. Ou seja, um agente que tem trabalhado com 10 anos de antiguidade, com um outro que tem menos antiguidade, estão na mesma categoria. E mais ainda, quanto de cumprir as leis, na governação em cumprimento do princípio das leis, ou seja, de acordo com o chefe executivo, nós temos que trabalhar tudo sob o primado da lei. E eu creio que a vossa tutela é a tutela que precisa de aplicar mais leis. Assim sendo, a consciência de direito do seu pessoal é mais importante. E que isso também pode afetar a imagem do governo perante a população. Assim sendo, gostaria de saber, senhor secretário, como é que consegue formar esse espírito de lei do seu pessoal? Obrigado. Obrigada, senhor secretário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas questões colocadas. Quanto a questões da deputada Choi Sai-Peng sobre o uso de terreno do posto de Flor de Lótus, de facto, o chefe do executivo está a pensar sobre isto. Ou seja, como vai ser aproveitado este terreno. Trata-se de um terreno com boa localização
E, segundo o chefe executivo, este terreno vai ser utilizado para fins comerciais ou para instalações de serviços públicos. Se tiverem mais opiniões, então podem me dizer. Se depois tiver tempo, então eu vou passar a palavra à coordenadora do Gabinete de Informação Financeira. E se calhar o diretor da PJ também pode complementar algo. E, quanto ao sistema geográfico, como é que podemos aproveitar bem este sistema para servir de plataforma de comando para resposta a emergências? De facto, tem muita razão sobre isto e também é conhecedora da área da construção civil. De facto, a Universidade de Tsinghua, este sistema da Universidade de Tsinghua é muito importante para edificações importantes. Será possível tornar estas informações como dados e depois estes dados vão ser transferidos para a plataforma de comando para resposta a emergências. Por exemplo, uma ponte, determinado edifício que é muito importante para a população. Então, será possível tornar estas informações como dados e depois estes dados vão ser ligados à nossa plataforma. Mas isto não é muito fácil, porque como é que nós podemos transformar isto como dados? Isto é muito importante. Isto também depende do apoio da Universidade de Tsinghua e também depende da informatização e digitalização do governo da Raia. E quanto à questão de comunicação entre a polícia e a população, sim, o deputado Choi Sai-peng colocou uma questão muito permanente e prestou muita atenção aos nossos trabalhos governativos. De facto, quanto aos resultados, não podemos dizer isto através de dados. De facto, nós também, em 2009, sim, participamos num curso da Academia da Administração Nacional. E, na altura, um professor perguntou-nos como é que nós podemos quantificar essas informações. E temos de ponderar a imagem, se a imagem da polícia melhorou e se a relação entre a polícia e a população melhorou e se aumentou a eficiência. Qual é a imagem da polícia junto da sociedade? São estes aspectos que podemos avaliar agora. Mas esta avaliação é feita pela população e não por nós. Porque na minha apresentação também disse que sim, a interação entre a polícia e a sociedade é cada vez mais estreita. E a relação entre as duas partes também melhorou substancialmente. E há cada vez mais cooperação entre as duas partes. Portanto, é esse o resultado que obtivemos. E a nova relação entre a polícia e a população é a polícia age em prol da sociedade e a sociedade coopera com a polícia. É esta a nova relação entre a polícia e a população. E quanto ao regulamento da segurança contra incêndio, na altura, que dificuldade é que tivemos? De facto, ainda não estou muito... não estou a conhecer muito bem do assunto, de facto. Agora,
também não tive muito conhecimento das dificuldades que na altura que devíamos. Mas, de qualquer maneira, vamos comunicar mais ou dialogar mais com os serviços das obras públicas e também tenho de reforçar a minha comunicação, o diálogo com o comandante Lang. Portanto, também queríamos saber mais sobre o respectivo processo. E quanto ao depósito provisório de distribuição de combustíveis na Ilha Verde, sim, já temos um plano sobre a construção de depósito permanente de substâncias perigosas. De facto, vamos também, ou seja, a concepção deve ser feita pelos serviços de obras públicas e, de acordo com o chefe do executivo, sobre a segurança do depósito provisório e também a gestão de depósito de substâncias perigosas. De facto, estes trabalhos são feitos pelas autoridades de forças de segurança. E assim, quanto a questões sobre os dois treinos em Luanda, de facto, no dia 8 de janeiro, o chefe do executivo já disse que no futuro vamos construir um depósito permanente em vez de um depósito provisório. E os treinos que exigimos não são aquelas duas. E quanto ao centro logístico, sim, tem razão. Eu já respondi a uma interpelação de deputado e também naquela reunião com o chefe do executivo já foi decidido que não cabe aos serviços de alfândega a gestão do centro de logística. E deve ser outra tutela a realizar estes trabalhos. E o chefe do executivo também já tem um plano e aguardamos agora a divulgação desse plano por parte do chefe do executivo. E quanto à comunicação regional, sim, eu respeito a sua opinião, a sua insistência na questão. De facto, também esperamos que tenhamos uma resposta, porque também porque aquela zona não é sob jurisdição da RAEM, mas através do mecanismo de comunicação regional já encaminhamos estas questões aos serviços competentes nacionais, porque se um vizinho entrou em minha casa, então eu tenho que dizer que eu tenho de dialogar com o meu vizinho. E quanto à questão de queixas, sim, já sabemos, temos conhecimento desse assunto e os diretores também já receberam essas queixas. Sim, algumas pessoas não estão contentes com a resposta, mas os dirigentes, sim, vão ouvir as opiniões do pessoal da linha de frente. E para tratar das queixas, temos de tratá-las de acordo com a lei. Se a lei não consegue resolver o problema, então temos de rever a lei, alterar a lei. E as questões colocadas têm que ser resolvidas através da revisão da lei. E quanto à questão da deputada Lau Ji-ai, sim, obrigado pela atenção dada sobre as LAN. E, de facto, os serviços estão a implementar rigorosamente estas ações governativas. Sim, eu defini estas políticas e depois cabe a cada serviço
acompanhar essas ações e, portanto, estas ações são executadas por cada serviço de acordo com as funções, etc. E se não se conseguir executar este ano, então espero que essas ações sejam implementadas ou concluídas no próximo ano. E também há aqui uma continuidade dos nossos trabalhos. Já não me lembro que o deputado Lau Ji é da Universidade de Macau ou não, mas aproveito esta oportunidade para manifestar o meu agradecimento à Universidade de Macau. E sim, o comandante Lang e os dirigentes da UMAC também estão comunicar estreitamente. E quanto à questão da segurança nacional, sim, temos de prestar muita atenção a este tema. E quanto ao melhoramento da passagem transfronteiriço, e quanto à questão da triagem dos turistas, de facto, a nossa parte, os serviços de turismo e a DESAT também estão a trabalhar neste sentido, ou seja, a zona de o parque de estabelecimento na zona leste das portas do cerco, ou seja, já adotamos algumas medidas para impedir que alguns, ou seja, para facilitar a passagem fronteiriças de turistas ou passageiros e com a entrada em funcionamento da posta de Hanqing e com as respectivas instalações de trânsito, então acho que a triagem vai ser melhorada. E quanto ao posto de Qingmao, as respectivas obras vão ser concluídas no próximo ano, mas se calhar estas obras podem ser afetadas pela epidemia. Sim, quanto à entrada em funcionamento da posta de Hanqing, sim, pretendemos sim avançar com isto, porque temos de instalar canais de passagens automáticas, etc. Temos também de fazer teste de pressão, porque se não conseguimos fazer isto, não conseguimos definir uma data para a sua entrada em funcionamento. E quanto à relação entre a polícia e os jovens, de facto, nas lá, tudo isto está muito claro e pormenorizado e pretendemos implementar muitas ações e para assegurar a estabilidade e segurança, temos de fazer estes trabalhos. E por causa do tempo, não vou dar uma resposta muito detalhada. E quanto à questão da política de jovens, sim, vamos tentar implementar ou avançar com os respectivos trabalhos. Sim, eu também concordo com a sua proposta sobre a criação de uma website para assuntos de jovens. Sim, é uma boa proposta e vamos analisar isto. E quanto às burlas, sim, depois eu vou dar a palavra ao diretor CID para fazer uma apresentação e também sobre ações de divulgação junto dos idosos. E quanto ao imposto de circulação, temos de pensar se a lei permite isto e se é possível implementar medidas eletrônicas para a execução da lei, porque se não termos estes equipamentos eletrônicos, não conseguimos fazer isto. Portanto, temos de estudar isto. E quanto à legislação complementar sobre segurança nacional, queria aproveitar esta oportunidade para também responder à questão do deputado Wang Qizheng sobre o gabinete da Comissão da Defesa da Segurança do Estado, sobre a sua composição e funções, ou seja, o
secretário vai desempenhar o cargo de presidente e o diretor do PS também vai desempenhar o vice-presidente. E estes serviços, ou seja, PJ, CPSP, vão exercer funções ou fazem parte do secretariado. E quanto à questão da promoção para subchefe, de facto, de acordo com o regulamento administrativo de 2002, sim, nunca aplicamos este regulamento. E este regulamento continua em vigor, mas depois da entrada em vigor do novo Estatuto dos Agentes, este regulamento vai ser revogado. De facto, agora, todas as vagas para subchefe vão ser reservadas para o pessoal, para o nosso pessoal, ou seja, o pessoal que tem 3 anos de experiência, etc., pode concorrer para participar no concurso para subchefe. E quanto tempo leva para ser promovido para chefe superior? De facto, agora não existe este cargo e isto leva ou 18 ou 20 anos para isto. Trata-se de um cargo novo. Assim, se ganhar 10 anos para chegar ao cargo de chefe superior. E quando se reunir condições, então o pessoal ou as pessoas de fora também podem concorrer para chefe superior. E as quotas são metade e metade para pessoal, para o nosso pessoal e para pessoas de fora. Mas isto tudo vai ser regulamentado no regulamento administrativo. E quanto à promoção horizontal, trata-se de uma questão muito pertinente. De facto, os membros do Conselho Executivo também colocaram estas questões. Sim, para a promoção horizontal, e assim temos de criar mais um escalão, por exemplo, 520. Então, para um cargo categoria superior, então o índice deve ser 540. Portanto, com isto já apontaremos todos os aspectos. E como é que podemos formar a consciência sobre o Estado do Direito? Sim, por exemplo, podemos, através de ações de divulgação, formação, atribuição de prémios e aplicação de sanção para conseguir estes efeitos. E tenho ainda pouco tempo, agora vou passar para... Não, eu vou continuar. Porque se calhar o tempo não é suficiente para o diretor CID. Sobre as pensões ilegais. Há bocado já disse que o senhor secretário Zhang também já deu uma resposta. E o secretário para a Segurança também vai enviar todos os esforços para colaborar nos trabalhos de execução da lei. Mas há que conseguir um consenso social. De facto, no ano passado, as 3 secretários também estudaram este assunto e já obtiveram um resultado. Ou seja, ou criminalização ou não criminalização de pensões ilegais. Mas isto é necessário estudar mais. E também é necessário consenso social. E ouvir a opinião da sociedade. Eu sei que o deputado Lancinho também manifestou a sua opinião nos jornais. E esta é uma opinião muito importante para os 3 secretários para tratar este assunto.
E trata-se de uma referência muito importante para a revisão da lei. Deputado Choi Sai-peng. Obrigado, Sr. Presidente. Vou continuar a perguntar sobre o regulamento segurança contra incêndio. E com o reforço da tecnologia e também com a coordenação com os operadores internacionais, podemos incentivar que nos edifícios locais para haver mais para reforçar as instalações e equipamentos contra incêndio instalados nos edifícios, também reforçar a devida eficiência. Gostaria de perguntar o seguinte, ou seja, nos nossos trabalhos legislativos, ainda na segunda parte deste ano vai ser apresentado a revisão do regulamento de segurança contra incêndios. Também há um regime sobre os prédios, o tal regulamento sobre os prédios. Eles também é mesmo a lei sobre o regulamento da segurança contra incêndios. E também no IDC também existe também uma identificação por uma terceira entidade para saber quais entidades assumem os devidos papéis. E foi editado essa função, o secretário também falou que vai editar pessoal. Gostaria de falar um pouco mais o secretário sobre esta matéria. Deputado Ngọc Trang, volta a acompanhamento à minha questão, sobretudo em relação à criação de armazéns de combustíveis. Agora, essa criação vai ser então incumbida à vossa pasta e, portanto, queria que acelere esse trabalho, mas só que também tem que desenvolver bem a respectiva legislação. Agora, se a gestão desse armazém é sempre dada a 5 fornecedores, então poderia haver uma caracterização de preço e depois vai haver um fenômeno de aumentar rápido e reduzir devagar. E então apelo ao governo para então acabar com essa situação essa situação de caracterização. E por isso é que não sei se esse trabalho depois vai ser dado à vossa área, então espero que também prestem atenção a esta situação. E mais, na ilha artificial da Ponta do Delta, também vai ser criado armazéns para esses logísticos. E acho que temos que, para o nosso desenvolvimento a longo e médio prazo, também temos que ter esses armazéns. E agora, para promover o desenvolvimento econômico, também temos que, então, criar esses armazéns, independentemente de quem ser o responsável pela essa criação, porque essa para nós já está em concepção há muito tempo. Portanto, temos que avançar com a criação, com a construção com a maior brevidade. Agora é que podemos então recuperar a economia e depois é que promovemos o setor de logísticos. E por isso também com isto queria que houvesse uma articulação entre os setores. Deputado Lau Chin-ai. Obrigado, Sr. Presidente. Também muito obrigado pela resposta assim tão prolongada e detalhada. Eu tenho apenas umas sugestões. E vários colegas já também tomaram atenção sobre o GIF, o Gabinete de Informação Financeira. E de acordo com o senhor secretário, quanto ao seu planeamento das LAC, o seu raciocínio é claro. Eu creio que se calhar também pode criar mais um capítulo a propósito para este gabinete de informação financeiro. Muito obrigado. Sáng lầm vậy. Deputado Lumenwai, obrigado, Sr. Presidente, obrigado pela resposta do secretário. Sim, se o Sr. Secretário sim apontar que se cria um website para políticas de jovens, então é muito bom. Quanto ao mecanismo de anti-burla,
Eu sei que o CPSP e o Gabinete de Proteção de Dados Pessoais também adoptaram medidas para evitar burlas telefónicas e assim foi criado um mecanismo de suspensão urgente de transferência bancária e de sua restituição. Não sei qual foram os seus resultados. Enquanto a questão de burla, sim, há dois tipos de burla que têm a ver com os casinos. E agora, devido à epidemia, as receitas do jogo diminuíram. Então, o senhor secretário tem planos para este ano para implementar novas medidas, por exemplo, a partir da sua fonte, vai reforçar o controlo da fronteira para prevenir crimes nesta área. Não sei se o senhor secretário tem planos para isso. Secretário John Walker, obrigado, secretário. Agradeço pela resposta dada. Gostaria ainda de colocar algumas questões sobre a revisão do Estatuto do Pessoal Militarizado. Então, o senhor secretário falou que a pessoa não ser de polícia também pode concorrer na carreira de chefe superior. Então, como é que vai ser? Gostaria de saber um pouco melhor isto. Como que a pessoa fora da polícia pode participar neste tipo de concurso público? Ou seja, em vez de ser da categoria da Escola Superior das Forças, agora passa a ser para concorrer em concurso de chefe superior. Acho que internamente também concordo. Acho que todos também vão concordar com isso. Só que sobre o período de tempo para a promoção, segundo alguns polícias, entendem que o tempo é demasiado longo. Mas para outros não. Alguns só 10 anos já conseguem haver uma promoção até o chefe. Mas normalmente é muito difícil para chegar ao guarda principal, o chefe. Sim, claro que para nós entendemos que esta proposta já é uma grande otimização, desde que queira, já há oportunidade de promoção. Em comparação com o passado, já é muito melhor, a não ser que entre na Escola Superior das Forças. Mas na Escola Superior também há exames sobre matemática, físico-química. Senhor secretário, obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Muito obrigado pelas questões dos senhores deputados. Eu vou dar uma resposta a algumas questões e depois eu vou passar a palavra ao senhor diretor, comandante Cid, a responder essas questões relacionadas com burlas e também as citações de burla de amor na internet, que é uma questão colocada pelos deputados na melhor forma. E também as ações para combate às lavagem de dinheiro. Em relação ao regulamento de segurança contra incêndios, isto tem a ver com aquela lei de segurança contra incêndios em habitações? Sim, é a mesma coisa, porque achamos que essa a última tem uma direção mais correta, que reflete melhor essa matéria. E depois, será que vamos aumentar o pessoal do Corpo de Bombeiros? É um trabalho que estamos a preparar. E porque no futuro vamos atribuir algumas competências para ao Corpo de Bombeiros. E por isso é que nós escrevemos bem para a execução da lei no futuro. Vamos ajustar os quadros, o quadro de pessoal. E agora, em relação ao nosso quadro de pessoal, isto já depende da discussão no Conselho Executivo.
E no que diz respeito à questão do senhor deputado Colchão, né? Aquela gestão por parte dos 5 fornecedores. Agora, o serviço emissor da licença a Direção de Serviços da Economia. Nós é que estamos incumbidos de fazer a fiscalização e inspeção. E agora, em relação aos armazéns das substâncias perigosas, é o Corpo de Bombeiros é que vai gerir. E depois, vamos também ter umas medidas provisórias para então construir esse armazém. E depois da construção temos outra fase. Agora, Hong Kong e Macau não temos logísticos. E por isso agora temos que então haver uma comunicação entre os dois governos. Na ponta do delta não há ainda nenhuma atividade de logísticos. Em relação à questão do senhor deputado Chan Wah-keung, sobre os chefe superior, não é super, não é super chefe, mas sim chefe superior. Talvez todos queiram ser super chefe, mas só temos chefes superiores. Pronto, as pessoas fora, quando concorrerem, vão ser chefe superior. Essa comunicabilidade ainda permite uma promoção e as pessoas podem passar de um grau inferior para superior. E na PJ também vai haver um inspetor-chefe. Inspetor-chefe. Mas só que na PJ não vai haver uma salta entre graus diferentes. Tem que cumprir o tempo de serviço de 10 anos é que pode fazer uma promoção. E agora, neste caso, permitimos uma salta aqui entre vários graus. Salvo erro. E, portanto, vou passar a palavra ao senhor comandante Sid. Obrigado, senhor secretário. E, senhor presidente, gostaria de falar sobre a questão do namoros na NEC, que ter 38 casos em 2018, envolvendo mais de 30 milhões de patacas, que é um valor muito avultado. E em relação a esse tipo de burla, o agente muitas vezes tem um hábito ou seja, de obrigar o vítima de depositar o dinheiro numa conta bancária. Assim sendo, nós tínhamos organizados sessões de esclarecimentos destinados para os trabalhadores bancários. E também 14 vítimas, ou seja, foram aconselhados por esses tipos de trabalhadores dos bancos para não fazer esse tipo de depósito. E quanto ao mecanismo para também com a ajuda dos trabalhadores dos bancos, nós conseguimos 2 vezes de conseguir recuperar o dinheiro depositado. E também tínhamos criado um grupo de trabalho para investigar esse tipo de crime. E entre essas dezenas de casos de amor online, nós conseguimos saber que esse tipo de grupo criminosos que se encontra na Malásia, e com o apoio do nosso superior, senhor secretário, nós conseguimos, no ano passado, destacar o nosso pessoal até Malásia para avançar com os nossos trabalhos de investigação. E em dezembro, a 28 de dezembro, e com a ajuda da parte de Singapura e Malásia, nós conseguimos combater um grupo criminoso. E nós detectamos que pelo menos 12 casos foram praticados por aquele grupo. E para além disso, em relação à burla por telefones, burlas telefónicas, que está a afetar gravemente a população.
E em 2017 nós criamos também um mecanismo anti-burla telefónica e também reforçamos os trabalhos de combate a esse tipo de crime e uma vez detectar novos modelos de prática desse tipo de crime, é emitido logo informações e notícias para a comunidade, para o conhecimento da população. E em 2019 nós tínhamos descobrido 119 casos. E em 2019 também vários vítimas foram estudantes universitários e por isso nós também reforçamos o nosso trabalho de sensibilização nessas instituições e foram elaborados 16 palestras, colóquios e com um contato de cerca de 4.000 estudantes universitários. Mas só que muitos esses grupos criminosos funcionam fora de Macau. E no passado maio, também tínhamos descoberto pontos, ou seja, 2 casos na zona norte de Macau. Sim, coordenadora vou dar a palavra à coordenadora para falar sobre os trabalhos de branqueamento de capitais. Sim, senhor presidente. Sim, agradeço a atenção dada sobre os trabalhos de informação financeira. Em 2017 foi alterada a lei, mas sabemos que os padrões internacionais são muito rigorosos e estão a ser alterados. Portanto, em 2019, nós com o sistema, com as entidades fiscalizadoras, estamos a alterar as instruções e no ano passado também apresentamos o relatório à Organização Internacional e os resultados são bons. Conseguimos atingir padrões definidos ao nível internacional e assim com as entidades fiscalizadoras também mantemos diálogo e comunicação e as regiões vizinhas também entendem que os nossos trabalhos são bem feitos e, portanto, por exemplo, medidas financeiras ou instrumentos financeiros são concedidos à população de Macau e a população também entende que sim, as medidas anti-lavagem de dinheiro são muito rigorosas, mas estas são muito úteis. E quanto ao desafio, sim, quando verificamos transações suspeitas, normalmente que não são feitas em Macau. Portanto, para obter mais resultados, então é necessário cooperação internacional. E, às vezes, quando pedimos informações às entidades bancárias, se calhar não nos facultaram as respectivas informações. Portanto, há que reforçar a cooperação internacional. Início sobre a questão do tal do Lam Luan Wai, como se pode reforçar a divulgação da lei junto dos jovens, perdão, dos idosos, especialmente a lei sobre a criminalidade informática. Acho que normalmente os idosos não vão à internet, por isso se calhar é mais seguro. Fazemos um intervalo de 10 minutos.